Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 13 de Dart Backend e hoje nesse vídeo nós vamos finalizar, a implementação do Handler de adicionar um cliente, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o mock, adicionar um mock lá para testar, adicionar um cliente, tá bom? Então vem para cá, ó. Aqui nós já rodamos o nosso código, eu vou rodar aqui para mostrar mais uma vez, ó, passando, esses testes, passou os testes, e agora eu vou pegar os parâmetros vindo do pedido e adicionar no nosso use case, tá? Então aqui eu vou chamar somente por enquanto de cliente, tá? Cliente. Vem para cá. Eu vou pegar aqui no request para pegar o body e esse body, lembrando que é o map, tá? O interessante é pegar esse body e transformar para uma entidade para adicionar dentro do nosso caso de uso, né? Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou deixar essa classe aqui, ó, class. Eu vou criar um tipo de classe para preparar esses dados para serem inseridos, tá bom? Então, class cliente input DTO, tá? Um input de transferência, tá? Eu vou deixar até abstrata essa classe, porque não tenho a intenção de instanciar ela, tá? Aqui dentro vai ter um método que vai retornar um cliente. Então, eu vou retornar um cliente to entity, né? E aí ele vai receber esse map que está chegando aqui, ó. Tá bom? Ó, vem para cá. Eu vou chamar aqui de dinâmico e map, tá bom? Retorna aqui um cliente. E aqui eu vou colocar 0, que não vou usar essa propriedade, mas aqui o map eu quero utilizar. Então, vem para cá. O A vai ser nome, o e-mail aqui, map, ó, map vai ser e-mail, né? E-mail. E aqui vai ser o que? Map, vou passar aqui, telefone. Pronto. Muito bem. Então, criei esse cara. Então, esses dados que estão chegando aqui, eles vão passar aqui para o cliente input, ó, cliente input DTO ponto. Esse cara aqui é estático, tá? Estático ponto to entity e eu passo ele aqui dentro, tá? Por ele ser nullable, então eu tenho que colocar esse sinal dizendo que, olha, eu tenho certeza que aqui dentro tem valores, tá bom? Muito bem. Então agora ele vai me retornar um cliente, tá vendo? Está prontinho para ser adicionado no caso de uso, né? Ó, passo aqui o cliente. Esse cliente ele vai me retornar um cliente criado, né? Ele vai me retornar um cliente final, cliente criado. Maravilha. Então retornou um cliente criado. Esse cliente criado, pronto. Esse cliente criado eu preciso retornar para quem fez a criação. Então aqui, ó, está prontinho para eu chamar a propriedade toDTO e passo esse cliente criado. Beleza? Show de bola, né? Então aqui nesse cenário aparentemente está tudo certo. Agora vamos voltar para o nosso teste e colocar um mock aqui para inicialmente testar o status, né? Então, quando o meu mock passar, presta atenção nessa parte, N, tá? N, já a gente vai ter que voltar aqui para corrigir isso, tá? Então, retorne para mim um cliente, né? Lembrando que o mock aqui ele adiciona, então ele tem que retornar um cliente, não DTO, né? Então, cliente. Vamos lá, passar aqui vou colocar uns valores aqui simbólicos. Pronto. Aqui é async. Maravilha. Então, feito isso, ponto e vírgula aqui, tá? Roda o teste. E ele vai dar um problema, porque é o seguinte, o N, lembra do N que eu falei? Ele não conseguiu identificar as propriedades, o tipo, enfim, né? Ele não conseguiu identificar. E ele dá uma sugestão, olha, faz o seguinte, ó, cria esse registro fallback lá no seu setup all e passa uma instância desse cara, ou um dump, né? Ou um fake, tá? Nós podemos criar um fake. Mais à frente eu posso criar um fake para mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu vou colocar esse cara e vou pegar uma instância que eu já tenho aqui de cliente, ó, só para ele simular, quando ele fazer o mock, o que ele vai passar aqui, tá? Nós podemos até passar o cliente ali sem nenhum problema, tá? É só para facilitar os testes aqui. Eu posso pegar esse cara e usar em outros lugares aqui também no nosso teste, tá bom? Então, se eu rodar o teste agora,
ele vai passar, tá? Então, eu vim para cá, ó, já vou copiar esse cara passando para o nosso segundo cenário. E aqui eu vou rodar o meu teste mais uma vez. Ó, passou, show de bola, né? Agora eu vou fazer um outro cenário. O cenário que eu vou fazer agora é para que possa dar algum problema. Deu algum problema, eu quero capturar esse internal server error, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara dentro de um try cat, tá? Ó, try key e o cat. Eu quero capturar esse erro, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui dentro do print, tá? No momento de desenvolvimento, caso você queira ver a mensagem ali, já corrigir algum problema de conexão, etc., né? Nós podemos concentrar isso aqui, beleza? E quando der um problema, o que eu vou fazer? Eu vou dar um response handler.status internal server error, tá? Precisamos testar isso, né? Vem para cá, vamos copiar aqui esse cenário aqui. É um erro genérico, né? Então deve retornar um status internal server error quando for erro genérico, algo assim, genérico, tá bom? Então aqui eu vou apagar esse cara, passar uma exception, aqui é dentro, né? E aqui o status, eu espero que seja, ó, status handler.internal server error, tá bom? É esse cara que eu espero. Muito bem. Só que para adicionar um cliente tem um erro que pode acontecer. Eu vou criar essa regra, tá? Vamos supor que você cria um cliente com 2 e-mails. Isso é um problema, tá? Vamos supor que seja um problema para sua aplicação. Então, nós não devemos permitir isso. Então, nós vamos lançar um exception. Já existe um cliente, tá? Com esse e-mail, por exemplo, tá? Então, vou criar aqui embaixo uma exception para isso. Então, vamos jogar no teste, né? Acho que fica até mais fácil, né? Vou copiar esse cara aqui, colocar aqui embaixo. Deve retornar um status, ó, o status bad request. O status é esse, tá? Quando existir um cliente com o mesmo e-mail, algo assim, tá? Então, esse bad request é para essa situação, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, cliente existe, vou colocar assim, já existe um cliente com esse e-mail, e-mail exception. Ficou grande, né? Mas ficou bem descritivo, tá? Importante é vocês entenderem o conceito, tá bom? Então, já existe um cliente com esse e-mail exception. Então, eu vou criar essa exception dentro do nosso domínio, né? Que é uma regra de negócio. Vou criar aqui uma pasta exceptions, exception, e aí já existe um cliente com esse e-mail exception. .dart. Part of domain, né? Class, eu implemento o contrato de exception. Pronto. Vem para cá para o domínio, vou colocar ele aqui embaixo, né? Fecha aqui e salva. Salvei aqui, então eu espero aqui um status de bad request, né? De algum erro. Não existe. Vem para cá, entra aqui e adiciona esse cara aqui embaixo, tá bom? Fecha aqui e roda o teste. Não deu, né? Olha o que ele deu. O interno server error, porque não capturou, né? Então vamos capturar esse cara. Vamos retornar aqui. O on já existe. Ó, já existe um cliente com esse e-mail exception, né? E aí eu vou retornar. O que eu retorno aqui? Ó? Return response handler status bad request. Maravilha. Vem para cá, roda o teste e passa, tá? Só que é o seguinte, isso aqui não é descritivo,
para o nosso cliente? O cliente, além do status, ele precisa ter uma descrição, tá? Então, você acredita que nós podemos criar agora um outro para validar a descrição? Porque quando for no contexto de criação, ó, nós estamos de criação, adicionar um cliente, eu vou retornar um bad request para ele, mas eu quero que tenha uma descrição. A descrição tem que ser, já existe um cliente com esse e-mail, tá? Então, aqui no último, ó, deve retornar uma mensagem, já, algo assim, já existe um cliente com esse e-mail, algo assim, tá bom? Então, quando ele lançar esse exception, eu espero que o body tenha uma mensagem dessa aqui, ó. Ó, eu espero que esteja essa mensagem aqui, tá bom? Show? Beleza. Então, vem para cá, tá? Vem para cá. E agora, como que a gente vai fazer? A gente só vai passar o body aqui, ó. O body e a mensagem. Não acho interessante. Interessante nós criarmos um objeto que tenha a mensagem juntamente com uma data, sabe? Uma data embaixo. A partir dessa data, ele tomou esse erro e assim por diante. Tá bom? Bom, vou colocar esse cara dentro da API, tá? Que faz parte aqui da nossa API, que ele trata, né, as mensagens de erro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro dos controllers, não, eu vou deixar dentro da API mesmo, tá? Colocar aqui as messages, e aqui eu vou colocar message error.dart, tá bom? Part of da API, né? E eu vou criar uma classe aqui chamada message error, e aqui dentro eu vou colocar, ele vai receber uma mensagem, ó, message. Pronto, beleza? Vou passar aqui no construtor, ele não existiu porque ele não reconheceu aqui ainda. Vamos passar aqui essas mensagens. Pode ter outras mensagens, tá? Então, deixamos já esse cara pronto. Passa pelo construtor, tá? Essa mensagem. E lembra de um detalhe, tá? Lembra de um detalhe. Esse cara, ele está sendo retornado aonde? Dentro do response handler. E o que a gente retorna no response handler? Sempre lembre disso. É um DTO. Então, essa mensagem que nós vamos retornar aqui, ele tem que ser do tipo DTO. E o que o DTO tem de retorno? Vamos ver lá. Ele tem um toMap. Lembra que o toMap ele é tratado dentro dos response? Nós tratamos isso lá no início do vídeo, tá? Então, nós precisamos tratar esse cara aqui. Então, aqui eu vou tratar esse cara, né? Então, string dynamic. Então, vai ser um toMap, é chamar esse método lá. E aqui eu vou fazer o retorno dessa mensagem, tá? Então, aqui vai ter uma mensagem, ó, message, 2 pontos, a mensagem. E aqui o que eu quero retornar? Eu quero retornar uma data. E a data aqui eu vou colocar date, time.now, now, beleza? toLocal.to ISO 8601 e toString, tá bom? Já dá um formato bem interessante para nós. Mas nós vamos só validar esse cara, tá bom? Beleza? Maravilha. Então, feito isso, volta para cá, tá? E aí eu vou passar aqui, ó, message error e vou passar a mensagem de erro que nós já estamos validando aqui, né? Peraí, deixa eu pegar aqui a mensagem para eu não precisar ficar digitando. Pronto. Vou copiar aqui, passo para cá, né? E vou validar aqui, tá? Bom, para validar é simples. Eu faço um casting interno aqui, ó, para message error e passo, só olha a propriedade, tá bom? Rodo o teste e passou, tá bom? Então, nós já fizemos a implementação, olha só, do nosso teste de adicionar um cliente handler. Deu bastante trabalho, né? Acho que explicando assim, ó, eu queria que vocês entendessem mais o conceito, né? Qual a intenção das exception, tratar as exception, vai ajudar bastante vocês nos seus projetos. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.